Esse paciente tem 56 anos, era normotenso e começou a apresentar hipertensão arterial e, por esse motivo, procurou o cardiologista. Então, diante dessa hipertensão arterial de início recente, o cardiologista pediu para investigar estenose da artéria renal e a gente vai fazer o exame dele agora. Eu estou com um transdutor aqui no epigástrico, aqui eu vejo a artéria mesentérica superior, aqui a veia renal esquerda e aqui a aorta. Eu começo, então, fazendo o meu mapeamento colorido para identificar onde está a artéria renal. E aqui eu já posso ver que a artéria renal esquerda origina aqui e a artéria renal direita aqui. Pelo mapeamento colorido, eu já posso ver essa turbulência no fluxo, na origem e no segmento proximal da artéria renal esquerda. Agora, então, a gente vai fazer análise espectral. Esse é o fluxo, então, da artéria renal esquerda, um fluxo normal, com a velocidade sistólica de 122 centímetros por segundo e uma diastólica de 52,9 centímetros por segundo. Vamos ver a artéria renal direita, onde a gente identificou aquela turbulência. Eu vou aumentar um pouquinho o meu PRF para eu poder localizar melhor e tirar essa turbulência que tem. Então, eu vou colocar aqui, vou angular de acordo com a direção do fluxo, vou pedir para prender a respiração um pouquinho, e a gente, então, já identifica esse fluxo turbulento. Vejam o som dele de turbulência, e ele tem uma velocidade cisto-diastólica de 426 centímetros por segundo por 158. Por aqui só a gente já considera uma estenose hemodinamicamente significativa maior do que 60%. Por quê? Porque o pico de velocidade sistólica por si só é o melhor parâmetro que correlaciona com a estenose angiográfica. Mas eu vou fazer também o índice renal aórtico. Então, eu vou procurar o fluxo na aorta e é onde que eu vou colocar. A recomendação é que a gente coloque a análise do fluxo na aorta próximo aos vasos mesentéricos. Então, aqui eu vou angular direitinho para eu ver o pico de velocidade. Eu tenho, então, um pico de velocidade sistólica na aorta de 94,8. Então, já corrobora um índice renal aórtico maior do que 3,5. Então, eu tenho os dois parâmetros, um pico de velocidade sistólica maior do que 200, aqui nós pegamos acima de 400, e um índice renal aórtico maior do que 3,5, configurando, então, uma estenose no segmento proximal da artéria renal direita. Então, pelo mapeamento colorido aqui, a gente vê a diferença de turbulência no fluxo na origem e no segmento proximal da artéria renal direita e um fluxo sem turbulência aqui na artéria renal esquerda. Eu posso analisar essa estenose da artéria renal pelo corte coronal. Então, aqui eu tenho o rim direito dele e eu vou investigar a artéria renal em toda a sua extensão. Enche o peito de ar um pouquinho. Então, vejam que a artéria renal em toda a extensão, com ponto de turbulência aqui na origem.